Irmãos, abram a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 ao 17. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu digo a vocês que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus clamou a si pelas crianças e disse: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto, a qual nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Peço que o Senhor me use neste momento, Pai, apenas como uma ferramenta que sou, nada além disso, Senhor. Não tenho nada em mim, Senhor, que possa transformar a vida de ninguém, sou apenas um homem. E eu peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, me use essa noite, Senhor, para a edificação do Teu povo que está aqui, porque o Senhor os trouxe para ouvir a Tua voz e não a minha. Muito obrigado, Senhor, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Obrigado, Pedrão. Uma das grandes características do ser humano é atribuir glória para si mesmo. Uma das grandes características das pessoas é elas se gabarem do que fazem e do que são. Você já conheceu alguém assim? Você já conheceu alguém que se coloca acima das pessoas por alguma qualidade que ela possa ter ou algo que ela saiba fazer com maestria? Alguma vez você já conheceu alguém que se apoia em si mesmo, nas suas próprias justiças? Se apoia naquilo que faz? Talvez você já conheceu alguém assim que se coloca superior às outras pessoas, correndo atrás de reconhecimento. Tais pessoas fazem tudo para ser reconhecida pelas pessoas, para ter o aplauso das pessoas. E hoje nós vivemos em um mundo, se antes já era dessa forma, a qual Jesus está falando, hoje nós vemos que isso foi potencializado através da internet, que é uma bênção para muitas coisas, mas isso potencializou aqueles que gostam de se mostrar para os outros. Então hoje nós vamos falar sobre um grupo de pessoas dos tempos de Jesus, que com certeza, se vivessem nos dias de hoje, estariam postando no seu Instagram de 2 em 2 minutos suas vantagens e suas glórias. Hoje nós vamos falar porque muitas vezes as pessoas elas querem ser aplaudidas pelo público, elas querem ser aplaudidas pelas pessoas, mas muitas vezes não param para pensar o que Deus pensa da vida delas. Porque você pode ser conhecido pelo mundo todo, mas naquele dia só entrará nos céus aquele que Jesus disser, eu os conheço. Então o maior conhecimento que nós temos que buscar não é das pessoas, mas fazer tudo para a glória de Deus. Porque na verdade, no final de todas as contas, é isso que importa. O contexto desse texto, ele nos mostra que Jesus ele estava sendo interrogado acerca do reino dos céus. Pessoas estavam com dúvidas e estavam perguntando como seria, quando viria. Você já se perguntou isso? Quando será que Jesus volta? Como é o reino dos céus? E as pessoas estavam interrogando Jesus acerca disso. E Jesus então ele diz que ele virá como um relâmpago que cruza os céus.
Um relâmpago é muito rápido, e ele diz, olha, o Filho do Homem voltará como um raio que cruza o ocidente até o oriente, ou seja, será de repente a volta do Filho do Homem. E Jesus, ele começa a falar então sobre a salvação, sobre quem entrará nos céus. E Jesus então, ele usa uma parábola para responder essa pergunta. E a parábola dessa noite, eu peço que os irmãos acompanhem no versículo 9 comigo, apenas o versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Alguns que desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Jesus, ele está falando para um público que ali presente tinha fariseus, publicanos e pessoas comuns. Eu vou explicar cada uma delas. Então Jesus, ele sabia quem era o seu público e Jesus, ele falou diretamente para o seu público. Jesus, ele não manda indiretas, Jesus, ele manda direta quando ele quer falar com você e comigo. Talvez você já foi em alguma igreja ou já ouviu vários sermões a qual a palavra falou muito com você e você chegou a desconfiar que contaram da sua vida para o pastor. Isso já aconteceu? Não é possível, alguém deve ter contado da minha vida para ele e ele está ali me dando indiretas. Deus, ele usa pessoas para dar diretas a você e a mim. Jesus, ele fala exatamente para o seu público. Jesus, ele sabe as nossas necessidades, sabe o que tem dentro dos nossos corações e ele fala exatamente para o público que está ouvindo ele. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Ele contou uma parábola baseada no público que estava ouvindo ele falar. Então Jesus, ele sempre atinge o seu público. E se você está hoje aqui e eu estou aqui, é porque ele quer atingir eu e você. Porque ele não faz nada por acaso, ele não faz nada sem um propósito, e hoje nós temos que ouvir a voz dele. Nós temos que buscar ouvir a voz dele. Então, se em algum momento a palavra fala muito com você, não foi indireta de ninguém, não foi lição de moral de ninguém, se está baseado na Bíblia, é o próprio Espírito Santo falando, e graças a Deus por isso, que ele fala conosco, porque ele é um Deus presente nas nossas vidas, e não um Deus de longe. Versículo 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então Jesus, ele começa e ele pega 2 figuras muito conhecidas do povo judeu, inclusive que estavam na plateia. Jesus, ele diz, olha, subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Só para os irmãos entenderem, fariseu era uma seita judaica, era uma seita religiosa de uma vertente judaica. Os fariseus, eles eram conhecidos pelo seu extremo zelo pela lei de Moisés. E eles se separavam dos gentios e dos judeus que não tinham zelo pela lei. Ou seja, fariseu no hebraico significa separar, ou separado. Então eles se separavam dos demais porque eles achavam que só eles tinham o zelo necessário pela lei. Ou seja, se você não é fariseu, ou você não tem o zelo que eu tenho pela lei, então você não vai caminhar comigo, então eu vou me separar do resto das pessoas. Eles se vestiam diferente para não serem confundidos com os outros na rua. Então os fariseus, eles se diziam os cumpridores da lei de Moisés, os guardiões da lei. Eles tinham principalmente o seu ego lá em cima, se colocando superior às outras pessoas que talvez não tinham tanto conhecimento quanto eles. É verdade que alguns fariseus se converteram ao Senhor. Paulo era um fariseu, mas Paulo mesmo disse que ele tinha um zelo excessivo pela lei, a ponto dele ter assassinado muitos cristãos. Então os fariseus, eles tinham esse extremo. Eles eram considerados pela sociedade, eram considerados homens piedosos, homens de grande importância na sociedade. E daí nós temos a outra figura que era o publicano. O publicano, ele era um judeu recrutado pelos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo judeu. Então eles eram considerados traidores do seu próprio povo, porque eles traíam o seu povo que estava debaixo do jugo dos romanos. Eles eram recrutados para trabalhar cobrando impostos do seu próprio povo. Portanto, eles ainda assim, eles roubavam nos impostos. Eles procuravam cobrar taxas abusivas nos impostos
para que ele desse o que os romanos queriam e ficassem com uma parte para eles. Isso acontece nos dias de hoje, não é? Você vai pagar R$ 33 num quilo de café? Não é possível, não é? E naqueles dias acontecia muito disso. Os publicanos, eles aproveitavam para roubar. Os irmãos lembram aqui de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, a qual ele subiu numa árvore porque ele era de estatura baixa, porque Jesus estava falando, ele não conseguia ver que Jesus estava falando. Ele sobe numa árvore para ver o mestre. Então, quando ele sobe na árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou à tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu se converte e ele diz: vou devolver tudo que roubei das pessoas, porque ele era um publicano. Deu para entender quem são os personagens desse texto? Fariseu e publicano. Ao contrário do fariseu, o publicano, ele era enojado pelas pessoas. O publicano, ele era desprezado pelas pessoas, correndo risco de vida, porque ele era considerado um traidor da nação, porque ele cobrava imposto do seu próprio povo. Bem, duas figuras distintas, duas figuras que diante da sociedade eram consideradas diferentes. Um era todo pomposo, conhecedor da lei e considerado por muitas pessoas e respeitado. O outro era tratado como um cão pela sociedade. Então, sobre essas duas pessoas, Jesus começa a dizer, e o versículo 11 e 12 continua, peço que acompanhem comigo. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Essa foi a oração do fariseu. Jesus diz que eles sobem ao templo para orar, e aqui é importante nós nos atentarmos à posição, à postura do fariseu. Todo judeu que subia ao templo para orar, ele se ajoelhava para orar. A Bíblia faz questão de dizer que o fariseu em pé orava. Ou seja, ele começa com uma postura arrogante na sua oração. Ele não se ajoelhava, mas ele em pé, com o nariz empinado, orava: Deus, obrigado, porque eu não sou como este publicano que está aqui do meu lado. Obrigado, porque eu não sou como ele. Obrigado, porque eu sou fariseu. Obrigado, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Obrigado, porque eu sou eu. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu sou uma bênção de pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu existo. Era exatamente essa a oração do fariseu. Sabe o que outro detalhe que nós temos que ver aqui? A Bíblia diz que ele orava no íntimo, ele não verbalizava. E sabe o que isso significa? Que realmente era aquilo que ele pensava. Vamos fazer um exercício aqui. Você fala tudo o que você tem vontade de falar? Não, ninguém é assim, correto? Nós medimos as nossas, mas dentro do seu coração é exatamente o que você está pensando e Deus sabe o que você pensa no seu íntimo. E é exatamente aquilo que você é. Muitas vezes você não verbaliza aquilo, mas, um exemplo, se alguém me perguntar o que eu acho deste pedestal, eu posso dizer: nossa, que pedestal maravilhoso, irmãos, olha só. Olha que incrível esse pedestal. E por dentro eu estou falando: meu Deus do céu, que terrível esse pedestal. Porque em meu íntimo eu sei qual é a verdade. Eu sei e Deus sabe o que está no meu íntimo. O fariseu orava no íntimo, ou seja, ele não estava fazendo tipo ali, ele não estava fazendo uma cena. Ele realmente se achava melhor do que o publicano. Ele realmente se achava superior às outras pessoas. Então ele começa dizendo: obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou quem eu sou. Repare que foi uma oração hipócrita para engrandecer ele e acabar com o outro. Obrigado porque eu não sou igual a esse publicano que está aqui não. Olha só, Senhor, olha só. Obrigado porque olha a situação desse rapaz. E eu não sou igual a ele. Obrigado. Uma oração hipócrita para se engrandecer perante Deus e para desprezar o outro. E para humilhar o outro, para julgar o outro. Então o fariseu tinha essa característica. E ele continua contando vantagem. Primeiro ele contou vantagem em cima do publicano, não foi? Agora ele quer contar vantagem diante de Deus. Olha o que ele diz, ele continua dizendo no versículo 12.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Primeiro, ele se engrandece em cima do seu próximo. Agora ele quer se justificar perante Deus, sabe por quê? Ele quis, de alguma forma, se justificar com as suas obras de piedade, as suas boas obras. Uma arrogância extrema. Irmãos, os fariseus eles tinham alguns costumes. E um dos costumes era jejuar 2 a 3 vezes por semana. Então ele era um cumpridor das normas dos fariseus. Irmãos, jejum é bíblico. O jejum ele faz com que a gente venha se abster por um determinado momento de um alimento para buscar mais comunhão com Deus, através da oração. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Senhor, obrigado porque eu busco o Senhor 2 vezes por semana. Obrigado porque eu busco a tua face 2 vezes por semana. Porque se não sou eu ir até o Senhor, não é? Obrigado porque eu cumpro tudo certinho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu busco a tua face 2 vezes por semana. E depois ele diz, eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Olha como ele quer contar vantagem do que faz. O dízimo ele é bíblico e em Levítico 27:30 diz, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor e devem ser entregues ao Senhor. Não só os cereais, como os rebanhos também. Em outros textos da lei de Moisés diz que toda a 10ª parte dos rebanhos, o melhor do gado, todos aqueles sem mancha, todos aqueles perfeitos de saúde devem ser consagrados ao Senhor. Ou seja, o dízimo ele é bíblico. Então ele começa a dizer, ou seja, era uma obrigação naqueles dias, ainda mais do que nos dias de hoje, naqueles dias era uma obrigação. Todo fariseu, todo israelita dar o dízimo de tudo, do endro, do cominho, da hortelã, eles tinham que devolver ao Senhor. Ou seja, ele estava cumprindo uma obrigação e quis se gabar de fazer a sua obrigação. Ele estava fazendo apenas a sua obrigação e queria se gabar perante Deus de estar cumprindo a sua obrigação. Jesus fala sobre isso em Mateus 23:23. Olha o que ele diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Jesus está afirmando, olha, vocês dão o dízimo, ótimo, continuem fazendo isso porque isso é o dever de vocês, mas não se escorem no dízimo para que vocês vivam a vida que vocês querem viver. Ou seja, o dízimo é uma realidade para todos nós, da mesma forma que amar os outros, da mesma forma que ser honesto em nossos negócios, da mesma forma que contar verdades e não mentiras, da mesma forma que perdoar os outros. O dízimo, ele está dentro de tudo isso. O que Jesus está querendo dizer? Não é porque vocês dão o dízimo que vocês podem ser enganadores. Não é porque vocês dão o dízimo que vocês podem ser mentirosos, desonestos. Continuem dando dízimo, mas prestem atenção na vida de vocês. Pessoas que se escoravam naquilo que elas faziam. E infelizmente, irmãos, na igreja do Senhor Jesus no mundo, tem muito fariseu dentro de igreja. Que se escora nas suas qualidades, nas suas habilidades, naquilo que faz, naquilo que oferta, naquilo que dizima, naquilo que sabe fazer. Existem fariseus dentro de igreja que não entendem o porquê fazem, mas querem apenas a glória do que fazem. Se você toca, se você canta, se você prega, se você faz qualquer coisa na igreja, não é para o holofote ser em você, você faz para a glória de Deus, para servir a Deus, e não para que você apareça. Igreja não é lugar de estrela, igreja não é lugar de tapete vermelho, igreja não é lugar de celebridade. Igreja é lugar de pessoas que querem buscar a face do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não baseados nas suas justiças próprias. Então ele começa uma oração arrogante perante Deus. Irmãos, as nossas orações dizem muito sobre nós, sabia disso? A forma com que nós nos posicionamos para orar diz muito sobre nós. Será que nós só pedimos e queremos, mas não agradecemos, mas não ofertamos com a nossa vida em tudo, gente? Eu não estou falando aqui de valor apenas financeiro, não é isso não. Mas se dispor,
fazer o que pode fazer para o reino, para ele, colocar a sua vida na causa do evangelho. Isso vai muito além do bolso. Isso vai muito além do bolso. É que as pessoas pegam isso porque acham que hoje esse é o assunto mais polêmico nas igrejas. Mas verdadeiros adoradores que adoram em espírito e de verdade, sai de dentro para fora na forma de tratar as pessoas, na forma de me relacionar com os meus irmãos, na forma de fazer tudo que eu vá fazer. Essa é a diferença do verdadeiro adorador, que não apenas é um adorador de momentos, porque a Bíblia diz que nós temos que agradecer em todas as ocasiões e sermos adoradores em todos os momentos. Quando está tudo ruim na sua vida, você agradece? Quando está doendo, você confia nele? Ou é só quando está dando tudo certo? Que daí qualquer um pula de alegria. Qualquer um pula de alegria, mas a diferença da nossa fé é nos dias ruins nós olharmos para cima e dizer: Senhor, não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor sabe. Descansar nele como refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 41. Caminhando, versículo 13. Vamos para a parte do publicano agora. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. A Bíblia diz que o publicano, ele entra no templo, ele nem se aproxima do fariseu. E ele só bate em seu peito e nem ousa olhar para cima e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Repare que o publicano em nenhum momento procura se justificar dos seus erros. Enquanto o outro se gabava do que fazia, o outro não tentou se justificar. Ele poderia ter roubado muitas pessoas porque era cobrador de impostos, ele era odiado pela sociedade, ele era um traidor da sua nação, mas ele não começou a sua oração tentando se justificar. Ele entrou na presença de Deus e: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Irmãos, nós temos que aprender de que quem realmente está arrependido do que fez, não fica se justificando. Quem realmente está arrependido do que fez e procura perdão do Senhor e mudança de vida, não fica se justificando. Você já conheceu o tipo de pessoa que errou, mas sempre procura alguma coisinha, algum subterfúgio para colocar e dividir a sua culpa? Hoje nós falamos isso pela manhã. Pessoas que erram, mas não assumem os seus erros. Pessoas que erram e sempre porque estava chovendo, porque estava sol, porque estava ventando, nunca olham para dentro de si: Senhor, foi um erro totalmente meu. Não foi culpa do outro. Isso vem desde o Éden. Adão, você comeu o fruto que eu pedi para não comer? Senhor, foi minha mulher. Desculpa, mas o Senhor me deu a mulher errada. Eva, o que você fez? O Senhor deixou a serpente falar. Foi a serpente, não fui eu não. Nós temos que parar de escorar os nossos erros e colocar a culpa nos outros. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas usando muletas para tudo que acontece na vida. Pessoas se escorando em tudo que faz de errado, tentando dividir a sua culpa com alguém. O verdadeiro arrependido, ele entra como fariseu e diz: Senhor, não estou aqui para justificar o porquê eu roubei. Ele poderia se justificar, vamos lá? Ele poderia falar assim: Senhor, eu sou tratado como um cachorro pela minha própria nação, então eu roubo mesmo. Eu roubo mesmo para eles aprenderem a me tratar com mais respeito. Senhor, eu sou odiado pela minha nação, então eu vou também acabar com o bolso deles. Ele não se justificou, ele só disse: Senhor, tem misericórdia de mim. 1 João 1,9 diz: se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e os purificar de toda injustiça. Se confessarem, confessar significa reconhecer o erro e colocar para fora aquilo. Senhor, eu sou o errado da história, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, não é meu pai, sou eu o culpado. Porque é muito fácil nós transferirmos culpa para o outro. É a coisa mais fácil e leviana que existe. Mas essa não é uma postura de quem realmente reconhece o seu pecado. Versículo 14. Jesus ele encerra essa parábola e diz assim:
Eu digo a vocês que este homem e não o outro foi justificado para a casa diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa palavra justificar, Jesus está dizendo que quem foi salvo foi o publicano e não o fariseu. Justificação, como todos sabem, é quando Cristo na cruz do Calvário transfere a sua justiça para nós, perdoando os nossos pecados, salvando a nossa vida da ira que se aproxima. Então, justificação é o mesmo que salvação, porque se eu sou justificado e a minha dívida está quitada, eu não devo mais nada à justiça de Deus e eu sou salvo por isso. Então ele está dizendo, quem foi salvo foi o publicano e não o outro. Porque quem se exalta será humilhado e se humilha será exaltado. A humilhação ele está dizendo naquele dia, quando Jesus separar as ovelhas dos bodes. Será uma humilhação para os que estiverem à sua esquerda. Então ele diz, este foi salvo, o outro não, porque ele tentou se exaltar, se achando melhor do que todo mundo, se escorando no que ele sabe, e o outro se humilhou reconhecendo o seu pecado. Deus ele procura pessoas com o coração quebrantado e dispostos a mudar. Gente, a vida não é fácil e todos nós aqui erramos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Ninguém é mais santo, menos santo, não. Somos todas pessoas que estamos vivendo e buscando santificação dia após dia. Todos nós erramos e falhamos. Quantos de nós aqui não erra e não sente aquele pesar porque errou? E no outro dia tenta melhorar e assim é a nossa vida. Só que se nós pararmos de nos escorarmos em circunstâncias para dividir a nossa culpa, nós nunca vamos olhar realmente para dentro de nós e entender quem nós somos. Que nós possamos fazer como o profeta Jonas, que quando fugiu do Senhor para ir para Jope e não para Nínive, a qual o Senhor tinha dito para ele ir, e a tempestade começou e quase que derruba o navio que ele estava, ele disse o seguinte, essa tempestade é culpa minha. Me joguem no mar e tudo isso vai se resolver. Não ficou falando, olha, porque o marinheiro, porque o outro, porque o tripulante, eu sou o culpado. Aí sim nós podemos olhar para dentro de nós e consertar os nossos erros. E sermos cada dia mais amadurecidos na fé, para que nós possamos caminhar e ajudar uns aos outros. E não apontar o dedo uns para os outros. Para nós encerrarmos, versículo 15 ao 17, ele diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças e Jesus disse, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E eu digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O contexto aqui, é importante nós entendermos que as crianças e as mulheres da época, elas não tinham tanto valor para a sociedade, por quê? Porque elas não trabalhavam e não pagavam imposto aos romanos. Então, para a visão dos romanos, o que importava era os homens que trabalhavam e pagavam o imposto da sua família. Então a cultura ali, ela menosprezava a criança e a mulher. E Jesus, ele quebra esses paradigmas, tanto com as mulheres da época que ele valoriza, como com as crianças. Repare que quando as pessoas levavam as crianças até Jesus, os próprios discípulos começaram a repreender as pessoas. Não traz criança agora não vamos perturbar o mestre. Não traga a criança aqui, porque a criança vai começar a chorar no colo do mestre, pode fazer xixi na roupa do mestre, e daí como que a gente vai fazer? Jesus repreende os seus discípulos e diz, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e ele diz, quem não receber o reino dos céus como uma criança, nunca entrará nele. Mas como uma criança recebe o reino dos céus? Jesus estava falando aqui a inocência da criança, não que a criança não seja pecadora, toda criança é pecadora, toda. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Então desde o nascimento já nós temos a marca do pecado original que veio do Éden. Mas ele diz que uma criança, ela sabe como uma criança recebe? Sem mágoas. Brigue com uma criança hoje. Daqui 10 minutos ela vai estar falando com você de novo. Faça algo para uma criança hoje, ela pode chorar, mas daqui a pouco ela vai estar de bem com você de novo. Uma criança não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ódio, não tenta se vingar uns dos outros, não é assim?
Eu, quando era criança, eu era meio briguento na rua. Quantas vezes deu brigar na rua? Quantas vezes ia entrar para dentro de casa, sabe, machucado e com aquele ódio no coração? Passava 15 minutos, eu estava lá na casa do rapaz, vamos jogar bola na rua. Uma criança é assim, não guarda rancor, mágoa, ódio. Então Jesus ele diz, olha, só vai entrar no reino dos céus quem se abster disso. Tire todo o rancor do seu coração, toda a mágoa. Libere o perdão para as pessoas. Você não vai chegar a lugar nenhum com essas coisas dentro do seu coração. E Deus não aprova isso. Então Jesus ele responde à pergunta que fizeram lá no começo: quem entrará no reino dos céus? Primeiro ele diz que ninguém entrará no reino dos céus com a postura arrogante de um fariseu. Segundo, ele diz que só entrará no reino dos céus aquele que reconhece a sua miséria como publicano. E terceiro, só entrará no reino dos céus quem não deixar com que o rancor, o ódio e a vingança tome conta do seu coração, porque isso não provém de Deus, mas do diabo. Então que nós possamos ser como uma criança, porque a maior característica de uma criança é que ela confia no seu pai. Seja quem for, uma criança olha para o seu pai com confiança. Que nós possamos olhar para o nosso Pai Celestial e entender que Ele está cuidando de nós e pedir para que Ele molde a nossa vida todos os dias, até o dia em que nós estivermos todos lá em cima, na glória dos céus. Amém? Vamos orar.